Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião para juntos seguirmos estudando as Escrituras Sagradas. Que o Deus Eterno continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para estar estudando com vocês aqui presentes. Que o Deus Todo-Poderoso possa lhes abençoar com a exposição das Escrituras Sagradas e possa lhes abrir o entendimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também a audiência de nossos ouvintes que nos acompanham através do YouTube. Peço que o Senhor lhes abençoe grandemente e que vocês possam ter um ótimo aproveitamento aí da exposição das Escrituras Sagradas, que Deus possa abrir o seu entendimento e te abençoar também no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando, gostaria de pedir a vocês que me acompanham através do YouTube que compartilhem, comentem, se inscrevam e cliquem no sininho também para que vocês recebam as notificações quando tiver um vídeo novo de uma exposição nova e que assim vocês possam sempre estar inteirados de todo o conteúdo que publicamos em nosso canal. Então, desde já, agradeço por sua audiência, por tudo que vocês têm feito aí, nos ajudando, compartilhando e comentando também. Que Deus lhes abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, gostaria de pedir que quem estivesse com a sua Bíblia, abrisse comigo na primeira carta de João, ali no capítulo 2, de versículos 12 até o 14. Será a exposição da Escritura Sagrada nesta ocasião. E diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então que o Senhor possa nos abençoar grandemente em mais este dia, em mais essa exposição nesta carta maravilhosa do apóstolo João. Então o apóstolo, meus irmãos, ele segue aqui com seu aconselhamento e agora de forma pastoral, ele se dirige aí de forma genérica às congregações ali da Ásia, chamando eles de filhinhos. Só que ao passar do tempo, quando nós começarmos a se aprofundar nesse texto, vocês vão perceber que ele vai passar a classificar essas pessoas aí da Ásia Menor ali em dois grupos. E quais eram os dois grupos aí que ele classifica? Ele fala dos pais e fala dos jovens. Só que isso daí não faz referência à idade desse povo, ali literalmente como sendo o tempo de vida deles aqui nesta terra, mas fala ali do tempo e a etapa que essas pessoas se encontravam no desenvolvimento aí de sua fé. Então, desta forma, João ele se dirige aí a pessoas maduras, gente que já está experimentada no calor da batalha do que é ser um cristão, mas também ele fala com jovens cristãos, ali pessoas recém-convertidas que estavam começando a experimentar o que era ser um cristão. Eles estavam começando a entender que a vida do cristão é uma vida de sofrimento aqui nesta terra, de perseguição, de luta, muito mais para eles ali no primeiro século do que para nós hoje, porque naquele período todos nós sabemos que o imperador Domiciano perseguia os crentes, muitos levavam presos, outros eram mortos e assim por diante. Então, ali você ser classificado como um cristão seria um terror, seria uma vida de perseguição, uma vida dura. Então João ele fala com gente que já era experimentada, gente já madura na fé, mas também fala aí com
gente que acabava de se converter. Então, por isso classifica eles aí como jovens e como pais também. E com isso ele define que para ambos os grupos aí, tanto para pais quanto para jovens, a forma deles vencerem aí todas as provações, todas as adversidades da vida, todas as más manhas aí do inimigo, toda a luta e perseguição que viria sobre eles, a forma que eles usariam para vencer todas essas perseguições seria se mantendo na palavra, ou seja, vivendo e permanecendo na palavra. E no verso 12, ele já vai dizer algo bastante categórico aqui. Prestem bem atenção no versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, como eu disse a princípio, João, de forma genérica, ele se dirige a todos os crentes aí da Ásia Menor no primeiro século, chamando eles de filhinhos. Então aqui ele está falando com todos, ambos aí maduros na fé, quanto recém-convertidos. E neste verso nós vamos encontrar João mencionando aí da onde é que vinha a segurança aí, tanto desses crentes do passado quanto dos crentes do presente, de que seus pecados estão perdoados. E por isso ele denota que por causa do seu nome são perdoados os pecados. Mas o que João quer dizer com isso? Ele está denotando aí que a salvação é uma obra que foi operada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele demonstra que essa confiança aí de que seus pecados estão perdoados vem da pessoa e obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso aí não veio por intermédio de obras humanas. Então, o que ele começa a denotar aí? Por isso ele denota que por causa do seu nome são perdoados os pecados. Desta forma, o que João descreve aqui é que essa salvação ela vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 20, em versículo 28. E veja o que está dito aqui em Mateus, no capítulo 20, e versículo 28. Aqui fica claro de onde é que vem a nossa segurança de que nossos pecados estão perdoados. Então João aí, mais uma vez, ele começa a expressar que crentes tanto do passado quanto do presente devem ter isso em mente e entender que sua salvação foi ganha na cruz do Calvário por meio da vida e obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não veio por obras humanas, não veio por méritos humanos, visto que nós não temos, mas por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, no capítulo 20 de Mateus, versículo 28, diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos o quê? Muitos eleitos. Então ele deu a sua vida em resgate da nossa. E se a sua vida foi dada em resgate da nossa, é porque nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados. Éramos pessoas aí reputadas como pessoas desprezíveis, ali misturadas com essa natureza caída que nos leva a pecar. E desta forma o Senhor ele veio para nos restituir de volta à presença do Pai. Então, sendo assim, nós devemos entender que Cristo morreu por nossos pecados, não foi por méritos humanos, pelo contrário, ele morreu por causa dos nossos deméritos, por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, e desta forma, como já expressei em outras exposições aqui, uma coisa que o crente deve ter na sua mente é que o inocente morreu por causa do pecado. O inocente morreu por causa do pecador, e desta forma, aquele que é inocente morreu por causa daquele que era o culpado. Então, nesse sentido, o que nós vemos aí na história bíblica é que um inocente morreu por causa de um fora da lei, por causa de um bandido, transgressor que era o ser humano. Então, foi por causa dos nossos delitos, e em verdade nós não temos méritos. Ao contrário, o Senhor ele morreu por causa do amor que ele tem pelo seu nome. Então, desta forma, nós devemos entender que foi por causa da sua natureza, que é santa,
e desta forma ele nos santifica. Veja aí em Ezequiel, no capítulo 36, de versículo 22 até o 27, é uma palavra que foi falada aí para os hebreus, só que se aplica à igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje também, porque da mesma forma que ele agiu com Israel, tirando o coração de pedra, tirando o coração ali duro deles e colocando um coração de carne deles para que eles pudessem ali viver a palavra do Senhor, assim ele fez conosco. Então em Ezequiel, no capítulo 36, de versículos 22 até o 27, nós vamos encontrar o seguinte dizer, ó. Então, em Ezequiel, no capítulo 36, de versículos 22 ao 27, nós vamos encontrar da seguinte maneira, ó. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto. E da mesma forma o Senhor pode falar para nós, ó, não foi por amor de vocês que eu fiz isto, matando meu filho na cruz do Calvário, mas foi por causa da minha santidade que havia sido ferida. Foi por causa da transgressão ali que era tão grande que eu tive que matar o meu filho. E desta forma, por amor do meu nome, por causa da minha santidade, eu fiz isto. Então dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde fostes? Vindicarei, ou seja, confirmarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu confirmar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então o Senhor falou para Israel que iria lavá-los com água pura. E dessa mesma forma Ele faz conosco hoje. Ele nos lavou com a água pura da sua palavra, nos purificou e tirou de todo o nosso coração todos os ídolos da nossa carne. E quais eram os ídolos da nossa carne? Os pecados cometidos anteriormente. E desta forma, veja o que ele vai fazendo, ó. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. E não foi isso que ele fez com a igreja? Tirou o coração de carne, o coração duro, que era contra a palavra, e colocou um coração de carne. Tirou o espírito aí voltado para o mal, voltado para o pecado, e colocou o seu Espírito Santo e nos fez nos chegarmos a ele. Então tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E da mesma forma ele faz com seus eleitos. O que ele fez ali com Israel de forma nacional, como uma nação, aqui entre os gentios ele faz com indivíduos. Ele pega o indivíduo eleito dele lá na sarjeta do pecado, como um mendigo contaminado, sujo pelo pecado, e ele vai e traz para a sua presença e coloca ali vestes novas, coloca um espírito novo, um coração novo, e o coloca a se inclinar para aquilo que é correto. E dessa forma o espírito que lhe inclinava para o mal é tirado e colocado num espírito que o inclina para o bem. Ainda que no decorrer da sua vida cristã ele vai continuar cometendo erros, só que a única diferença que tem daquele que não se converteu para aquele que é convertido é que ele não continua na prática do pecado. O mundo jaz no maligno, está adormecido no maligno, mas o crente, o eleito de Deus, ele não está adormecido. E desta forma, ele luta, ele confronta o pecado todos os dias, e ele luta para se manter na fé. E essa garra, essa perseverança não surge dele mesmo. Essa perseverança vem por causa da unção do Espírito de Deus. Porque se ele não tivesse o Espírito de Deus, ele já teria desistido.
A única coisa que nos mantém de pé é o Espírito Santo de Deus. Então, como eu disse, isso foi dito para Israel, mas se aplica categoricamente à Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dias de hoje. E nesse sentido nós devemos entender, meus irmãos, que a salvação é obra do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do começo ao fim. Dentro da salvação não há cooperação do ser humano, visto que o seu coração é continuamente voltado para o mal. Só que quando ele é chamado na graça do Eterno, ele começa a trilhar um caminho que é correto, mas por causa do Espírito de Deus. Se deixasse por suas obras, por suas conquistas humanas, você continuaria no charco de lodo do pecado. Então a obra é dele, é do Senhor. E desta forma devemos entender, meus amados irmãos, que quem nos justifica é Ele, quem nos santifica é Ele, e quem há de nos glorificar será Ele também. Você não consegue se justificar sozinho, tampouco se santificar e muito menos ser glorificado sozinho por sua própria conta. Se o Eterno não fazer essa obra tão maravilhosa na sua vida, você vai continuar no erro do pecado. Então quem nos santifica é Ele, e quem irá nos glorificar será Ele. Desta forma, honre e glorifique o nome do Eterno, pois seu nome é santo e nós também devemos ser. Versos 13 e 14. Agora já chegamos ao meio do nosso texto nesta noite, e ele diz assim, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então o nosso autor agora, nessa parte aqui do meio do nosso texto, ele já começa a esclarecer que tanto para pessoas maduras na fé quanto para recém-convertidos, o segredo para vencer as adversidades da vida e vencer o maligno com seus ardis era se firmar e permanecer na palavra, pois foi ela que deu segurança e alívio para os crentes lá do primeiro século na Ásia Menor. E é essa palavra que continua nos dando segurança e nos aliviando de todas as nossas dores e lutas aqui neste tempo. Então, o consolo, o alívio e a segurança é ela que nos dá, ela quem? A sua palavra. Ela nos dá segurança para vencer o maligno. E uma evidência disto, meus irmãos, que é com a palavra que nós vencemos as adversidades da vida e também os ardis do inimigo, é ali em Mateus, no capítulo 4, de versículos 1 até o 10, onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo naquele episódio onde ele ficou 40 dias e 40 noites ali jejuando, e ali ele foi tentado pelo inimigo, só que ali ele passa a confrontar e depois ele vence o inimigo fazendo o quê? Citando as Escrituras. Então, nesse sentido, o que João está nos ensinando aqui é o seguinte, que a maior arma que o crente tem em qualquer tempo, em qualquer era do cristianismo, é a palavra de Deus. E agora, cabe a nós, meus irmãos, estudá-la, vivê-la e aplicá-la em nossas vidas, para que assim possamos viver uma vida ali cristã que seja efetiva. Então, a maior arma que nós temos aí para vencer ali as frustrações da vida, todas as lutas, todas as adversidades e também vencer o maligno é com a Escritura, é se mantendo na palavra, vivendo, estudando e aplicando ela em nossas vidas. Mude ao comentar esses versos aí, ele vai dizer o seguinte, a razão por que os jovens venceriam o maligno consistia em que a palavra de Deus permaneceria neles, e eles fariam a vontade de Deus conforme revelada em sua palavra. Então, o segredo aí para nós vencermos
ali o inimigo, os seus ardis, todos os problemas aqui e frustrações da vida, é que a palavra permaneça em nós. O segredo para vencer é permanecer na palavra. E quando você permanece na palavra, logo você vai viver ela e você vai fazer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então se mantenham na palavra e vocês vão ser crentes bem-sucedidos. Agora, a partir do momento que o cristão começa a se desviar da palavra, ensinar coisas contrárias, entrar em heresias, coisas que a Bíblia não revela, você começa a se descarrilar e você começa a andar em um caminho que é totalmente parecido ali com os falsos mestres do tempo de João ali, os gnósticos e libertinos, que deturpavam totalmente as Escrituras ao seu bel prazer, para que todos os desígnios ali do seu coração contaminado pelo pecado fossem realizados. Então o segredo para termos uma vida cristã aí bem-sucedida e efetiva diante de Deus é através da permanência na palavra. Com isso eu já posso concluir aqui com duas aplicações ao nosso texto. Prestem bem atenção agora nesta parte, porque isso que eu vou trazer agora é o que serve para nós nesses dias desse texto, é a aplicação desse texto para nós. Então, o fato de nós conhecermos, meus irmãos, o Senhor e nos submetermos ao seu poder e vontade, isto é o que nos torna fortes. Fortes no quê? Fortes na fé. Veja o que diz aqui Daniel capítulo 11 e versículo 32. É isso que fortalece o cristão em sua caminhada de fé. É o conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra. Se o crente não conhece a palavra, ele não tem firmeza. Então é necessário que conheçamos essa palavra e possamos permanecer nela, viver, estudar e aplicar. Então em Daniel capítulo 11 e versículo 32 diz assim, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então ele diz que quem viola a aliança com lisonjas perverterá tudo, perverterá a palavra, mas o povo que conhece ao seu Deus vai se tornar forte e ativo. Então se você quer se tornar forte e ativo na fé, se você quer caminhar com uma vida coerente com as Escrituras, é necessário que você conheça a palavra de Deus. E lá em Oséias, no capítulo 4, e versículo 6, nós vamos encontrar o profeta Oséias falando que o povo pereceu por falta de conhecimento. Pereceu porque não conhecia a palavra e ainda o próprio sacerdote, que era o líder espiritual deles, também pereceu por falta de conhecimento. Então em Oséias, no capítulo 4 e versículo 6, vai dizer o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento do Deus eterno, conhecimento do Criador. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então o sacerdote ele tinha o conhecimento, mas ele rejeitou. E diz, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E desta forma nós devemos entender que todo aquele que conheceu as Escrituras e rejeita ela, ele já está sentenciado ao esquecimento de Deus. E quando nós falamos de esquecimento de Deus, não é que ele se esquece da pessoa, é que ali ele entra em total separação de Deus. Ele entra em apostasia, ele se divorcia com Deus, tal pessoa que rejeita o conhecimento, e a partir dali ele passa a sucumbir, ele passa ali a cair por terra, porque ele não está sendo fortalecido, e desta forma a sua alma irá perecer. Então em Oséias 4:6 diz que o povo por falta de conhecimento ele pereceu. Que conhecimento? Conhecimento do Senhor. Então nós devemos entender, meus irmãos, que conhecer a Cristo implica mais que um mero conhecimento intelectual,
Conhecer a Cristo significa que nós fomos aí tomados pela plenitude do Criador, no sentido de que tudo que nós fazemos é para honrá-lo e agradá-lo, entendendo que Ele é santo. E se Ele é santo, os seus seguidores também devem ser iguaizinhos a Ele, santos também, separados do pecado. Veja aí em Efésios, no capítulo 3, de versículo 16 até o 21, o que diz o apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 3, e versículo 16 até o 21. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para infinitamente mais fazer do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então entenda que conhecer a Cristo vai muito mais além do que um mero conhecimento intelectual. É você ter aí profundidade com Cristo. Segundo e último ponto de aplicação, e com isso já vamos caminhando aqui para a conclusão desta exposição, nós devemos entender que quanto mais experientes e maduros na fé nós ficamos, mais o nosso relacionamento com Deus deve ser aprofundado, pois nós devemos ser mais devotos, pois quanto mais nós aprendemos, mais aconselhados por Deus nós devemos ser. Então entenda, nós devemos entender que quanto mais experientes e mais maduros na fé, mais experimentados aí com a pessoa do Cristo nós devemos ser. Nós devemos ter um relacionamento aí aprofundado de vida devocional com Ele. Nós devemos ser mais devotos, pois quanto mais aprendemos, mais aconselhados por Deus devemos ser. Pois quanto mais avançamos na fé, mais conhecimento nós adquirimos. E quanto mais conhecimento o ser humano adquire, mais tendência a se tornar arrogante ele tende. Então, ele fica arrogante e começa a se achar que já sabe de tudo. E nós não devemos entrar por esse espírito. Não importa quanto tempo de fé nós tenhamos. Então, nesse sentido, nunca pense que você sabe muito só porque você já tem certo tempo na fé, porque isso não quer dizer nada, meus irmãos, visto que uma simples criança, com um mero gesto de amor ali, ele pode te ensinar algo, uma criancinha, fazendo um gesto de amor. Então, deste modo, você que me ouve agora e você que vai me ouvir posteriormente aí, através do YouTube, entenda que na fé cristã, quanto mais humilde você for, mais parecido com o Cristo você vai se tornar, visto que há mais de 2000 anos atrás, aí, quando ele veio como homem, morrer pelos nossos pecados, ele tinha vindo para servir. Ele não veio aí para ser servido, ele veio como servo. Abra comigo aí em Marcos, no capítulo 10, e versículo 43 até o 45. Então, em Marcos, no capítulo 10, e versículo 43 até o 45, nós vamos encontrar o Senhor Jesus, ele trabalhando essa questão aí da humildade. Então, meus ouvintes, tanto aqui presentes quanto aqueles que me ouvirão posteriormente, entendam. Eu vou repetir mais uma vez para que fique bem claro na mente de todos que estudam conosco, que na fé cristã, quanto mais humilde nós formos, mais parecidos com o Cristo nós vamos nos tornar. Veja o que diz aqui o texto de Marcos 10, versos 43 até o 45. E aqui ele fala umas palavras ali para Tiago e João, que foram até ele ali, mais atrás aqui nesse capítulo 10, junto com a sua mãe,
ali junto com Salomé, pedindo para o Cristo que esses dois filhos dela se sentassem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E o Senhor disse para eles: isso não compete a mim dar, mas ao Pai vai dar aquele que ele escolheu. Então diz aqui, mas entre vós não é assim. Vocês não devem procurar ser grandes, é o que ele está dizendo aqui. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Notaram? E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, em suma, o que João nos ensina aqui em sua carta é essa importância da humildade. Quanto mais humildes nós formos, mais parecidos com o nosso Criador nós vamos nos tornar. Só que quanto mais arrogantes nós nos tornarmos, mais distantes dele nós vamos ficar. Porque o único ser aí que nós encontramos que foi arrogante desde o princípio foi Satanás, que queria subir às alturas, se sobressair ao Criador. E nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui em humildade, buscando compreender cada vez mais o Criador. E quanto mais você compreende, mais humilde, mais devoto você deve se tornar. Então entenda que o caminho da cruz é um caminho duro. E assim como Cristo, quando ele veio aqui a esta terra, morreu por nós como homem, ele teve que se despir do que ele era, assim deve ser todo aquele que alega ser seu seguidor. Assim como Cristo, em humildade, ele se despiu de sua divindade, ele não deixou de ser Deus, mas ali ele se transfigura em homem, se torna humilde para morrer por nós. Aquele que é o Rei do Universo, ele se torna o servo de todos, porque carregou sobre si ali no madeiro todos os nossos pecados, ato que nós não merecíamos, visto que todos nós somos pecadores, todos pecaram e separados da graça de Deus estão. Ali em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar isso. Então, um ser que é totalmente pecador, com o seu coração totalmente voltado para o mal, um ser que é totalmente depravado, quando ele é salvo, quando ele é chamado na graça, quando ele é tirado do charco de lodo, o mínimo que ele tem que ser é humilde e saber que ele estava em farrapos, mas que o Eterno o catou na sarjeta e o colocou em sua presença. Antes comia migalhas que eram jogadas pelo inimigo, só que agora come o pão que vem diretamente do céu. Então, a cada dia nós devemos nos aprimorar e nos parecer cada vez mais com o Eterno. E desta forma, nós seguiremos sendo verdadeiros cristãos. Que o Eterno nos abençoe grandemente.